Boa noite. Ai, ai. Eu sei que tá de madrugada, mas. Eu sei que tá de madrugada, mas resolvi ler essa hora porque essas 2 semanas tem sido difícil. Eu tava com virose, a família toda com virose, então ficou bem difícil. Deixa eu mudar a cor do batom, porque a pessoa já tá com a cara cansada. Aí bota um batom sem cor, parece que a pessoa tá morrendo. Bom, é, eu vou ler hoje Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo 2. Eu parei há 10 dias, aí eu fiquei virose, voltou, foi virose. Aí depois foi os netos, depois foi a filha. E parece que o tempo cada dia mais encurta, né? Deus poupando a gente de muitas coisas. Então, vamos orar para ler? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai Jesus. Te peço que o Senhor possa estar conosco, que possa habitar dentro de nós, em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. E que o Senhor possa abençoar as pessoas que escutam as tuas palavras, Senhor, e as pratica, que é o mais importante do que escutar. Que nós possamos ter força para vencer todos os dias a cada batalha que o inimigo coloca em nossas frentes. Hoje sabemos que o maior inimigo nosso é nós mesmos, nosso comportamento, nosso sentimento, nossa maneira de ser. Então, por favor, guie a nós a uma condição de sermos chamados filhos e filhas vossa, Pai. Por favor, permita que vossas palavras do Novo Testamento, dada por Jesus, possa ser compreendida para que as pessoas entendam, então, Jesus entenda a segunda vinda. Te peço sabedoria e inteligência espiritual para mim e para todos que vão ler, que o Senhor possa abençoar as pessoas que vão vir através dela a sua casa e sua família. Te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Isso é o gato, provavelmente. Mas eu nem vou olhar, né? Eu vou ler porque é pequenininho e já é de madrugada. Vocês vão ouvir eles latindo, tá bom? Um minutinho só. 1 Tessalonicense 2, capítulo 2, versículo 1. Porque vós mesmas, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido, sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-os ousado em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque nossa exaltação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas é o que a pessoa tem que fazer, é informar segundo a palavra de Deus. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nosso fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, que prova nossos corações. Todos os dias Deus está olhando como está o nosso sentimento, não só nossas palavras. Porque bem sabemos que nunca usamos palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória de homem, nem de vós, nem de outro, ainda que pudermos, como apóstolo de Cristo, a ser-vos pesados. A glória que a gente tem que procurar é aquela que o Pai nos dá, né? Não porque os homens nos falam bem, não adianta. É fazer certo para que Deus possa agradar-nos de nós, achar graças em nós. Antes fomos brando entre vós como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a vossa própria alma, porque não errei muito, queridos. Ou seja, para você conhecer o coração de Deus, o Espírito de Deus, você tem que não errar. Porque bem vos lembrais, irmão, de vosso trabalho, fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados, nenhum de vós vos pregamos, nenhum de vós vos pregar-vos o Evangelho de Deus. Vós sois vós e Deus sois testemunha de quanta santa e justa e irrepreensível nós havíamos para convosco que são crentes. Pois é. Que nossa testemunha seja primeiramente Deus.
E assim como bem sabeis que de modo vos exaltarmos e consolarmos, testemunhamos cada um de vós como o Pai a seus filhos. Você tem que lembrar que as pessoas que você dá testemunho são seus filhos espirituais, né? Para que vos conduzir dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que essa frase. Deus nos chama que nós possamos nos conduzir honrosamente, dignamente, né? Lutando contra o pecado que existe dentro da nossa mente, nossas maldades, nosso coração, para nos ser chamado ao reino da glória de Deus como filhos e filhas de Deus. Isso está em 12, eu vou até deixar grifado aqui. E por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra de pregação de Deus, recebeste não como palavra de homem, mas segundo na verdade, a palavra de Deus, o qual também opera em vós e nos crentes. Fantástico, né? Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia, como em Jesus Cristo, portanto, padeceste de vossos próprios cidadãos, e é o mesmo que os judeus que o fizeram. Vão ser co-imitadores de quem? Da igreja, mas a igreja sendo Cristo, não homens, ok? Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido, e não agrada a Deus, e são contrários a todos os homens. As perseguições que eles serviram foram pela mesma mão que matou Jesus. É triste, né? E nos impede de pregar aos gentios palavras de salvação, a fim de que encha sempre a medida dos seus pecados, e a ira de Deus cai sobre eles até o fim. Quando você está indo contra Deus, a ira, mas não é, a palavra certa não seria a ira, me perdoe Paulo, seria a justiça de Deus. Vai cair sobre as pessoas até o fim. As pessoas que estiveram erradas sofrerão mais. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisera uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impede, porque ele estava criando obstáculo, prendendo Paulo, batendo, espancando. Satanás atua através de quem? Das pessoas. Ele não pode atuar livremente, né? Mesmo que exista espírito perturbador, espíritos imundos, espíritos perdidos, desviados de Deus, eles estão sobre o jugo e sobre o domínio de Satanás. Viveram na terra e vai para o mundo espiritual continuar no mesmo coisa. Foi isso que Jesus disse: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Nós temos que nos mudar agora, mudar nosso caráter, nossos sentimentos agora. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não for vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Quer dizer, qual é a esperança deles? Era a segunda vinda a qual nós estamos vivendo agora. Ele disse que não via, quando ele diz em Coríntios 13, agora vemos de parte, um dia veremos face a face, mas infelizmente passou mais de 2000 anos para nascer o Messias novamente na terra, né? Na verdade, sois a nossa glória e nosso gozo. Mas o que ele tinha esperança é o quê? A sua vinda. E as pessoas estão esperando de maneira errada e vão ser iludidas e drubiadas por homens satânicos. Infelizmente, isso é uma verdade. Bom, alguém deu um joinha, eu não vejo ainda, mas quando eu sair eu vejo. Eu acho que é o irmão Edmilson. Pastor, boa noite. Muito obrigado por estar aí. Então, nós vamos terminar com a oração e lembrar que Deus espera de nós que nós possamos ser pessoas de corações limpos, de mente limpa. Mesmo que a gente passe por grande tentação, nós não podemos nos vingar. Até porque Jesus diz no seu próprio Pai Nosso, e o que o Pai Mundo também ensina, a ação da receber. Tudo que eu faço é o que eu recebo. Tudo que eu faço de bom eu recebo. Tudo que eu faço de ruim eu recebo. Eu tenho que treinar minha consciência nas palavras do Messias. Eu tenho que treinar minha consciência na palavra de Jesus. Na palavra da Mãe Mundo, que nos ensina a suportar e vencer os adversários, não destruindo, mas orientando e tentando restaurá-lo. Porque, como a Bíblia diz, a última a ser restaurada será a morte. Ou seja, não pode existir Satanás, o reino dos céus e o reino do inferno. Senão Deus
não, desculpa, não seria vitorioso. Só vai existir o reino dos céus, tanto na terra como nos céus. Então, todos terão que ser restaurados ao seu estado original, já que Lúcifer, segundo Ezequiel 28, era um querubim. Então, os outros que caíram com ele, um terço do céu, tem que voltar e se arrepender e pagar pelos seus erros. Essa é a parte mais difícil. Então, nós temos que pensar nisso. Nós estamos aqui, se estamos errando, se estamos ensinando errado, se estamos fazendo errado, nós vamos pagar por nossos erros. Porque nós estamos fazendo isso agora, na era da segunda vinda. Nós estamos vendo o mundo, os ventos soprar diferente, a chuva ser diferente, tudo está diferente. Tudo que Jesus falou está acontecendo. E ele disse, quando tudo isso acontecer, ele já aporta, ou seja, já estará na terra. O Messias vem, o terceiro Adão e a terceira Eva, a filha unigênita de Deus, que a primeira falhou, a segunda não apareceu, quando a terceira vir, vai ajudar. Porque vai ser um casal celestial que Deus desejou lá com Adão e Eva. Certo? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Jesus, te agradeço, bondoso Jesus, por ter dado tanta dica em vossas palavras, tantos ensinamentos que o Senhor instruiu Paulo diretamente, para que nós possamos aprender sobre nos preparar para essa era que estamos vivendo da segunda vinda, que nós possamos ser sinceros perante vós, que nós possamos ser sinceros perante as pessoas, que o Senhor faça com que nosso coração e nossa mente se unam para entender vossas palavras profundamente, que nosso coração saiba que cada era que acontece, a verdade é elevada e descoberta mais profundamente, que sejamos capazes de compreender vossas palavras através do Pai Mu e da Mãe Mu, que nos ensinou a ver uma Bíblia tão mais profunda e tão mais dolorosa para o vosso coração, porque lá está contido as duas profecias, que Jesus veria para ser o Senhor da glória e realizar o reino dos céus, mas foi impedido, Pai, pelas pessoas ignorantes, como diz Atos, foi morto pela mão dos ignorantes e dos invejosos, como aquele cara que lavou a mão, que eu não vou falar mais o nome dele para não magoar lá do outro lado, que foi covardemente lavou a mão e ainda disse, ele fala que quer saltar Barrabás, o Jesus de Barrabás ou Jesus de Nazaré. E aí a Bíblia diz, ele fez isso porque sabiam que estavam crucificando Jesus por inveja. Tantas dicas, Pai, tantos pedaços da verdade profunda está ali na Bíblia e as pessoas não percebem. Quando Jesus fala, Senhor, que em Mateus 11:11, que toda a lei profeta profetizou até João, depois dele vem a boa nova, ou seja, a lei foi profetizada para Jesus e Jesus cumpriu tudo que a lei disse, pena que as pessoas de sua época não entenderam. Com a imagem, Jesus trouxe a boa nova. Então, se a lei do Velho Testamento termina com o nascimento de Jesus, porque todas as profecias eram para Jesus e Jesus não veio nas nuvens, significa o quê? Se nós estudarmos profundamente, vamos ver que nuvens são pessoas preparadas para receber a palavra de Deus, como diz Pedro, hoje damos testemunho para grande nuvem de pessoas, pessoas que estavam preparadas a ouvir a palavra dos Pais Celestiais, aceitar e seguir. Por favor, dê-nos sabedoria e discernimento de vossa palavra para ensinarmos corretamente e as pessoas se prepararem para essa era que eles estão criando o holograma de Jesus andando sobre a terra e vindo sobre as nuvens. Por favor, bondoso Pai, que as pessoas leiam vossas palavras desde a Bíblia até os princípios e as palavras dos verdadeiros pais com oração para ter entendimento. Eu te peço, te agradeço por tudo e até te peço que o Senhor proteja aqueles que estão, Pai, distantes de vós, e aqueles que estão passando por dificuldades, seja mental, emocional ou espiritual. Por favor, toma posse da vida nossa, a nós que estamos orando e seguindo, espalhando vossa verdade, dando suco sagrado para ter proteção espiritual, mas nós só temos se praticarmos vossa verdade e vosso amor. Então, por favor, nos capacite, Senhor, para sermos essas pessoas que podem sentir o vosso amor e sermos capazes de distribuir vossa verdade de acordo com vossa palavra, com vossos ensinamentos. Te pedimos, te agradecemos, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Gente, obrigada, meu irmão. Ah, Laura, boa noite. Eu vou ligar para você, viu, quando terminar aqui, que eu preciso falar contigo. Tá certo? Eu liguei para o Natan passar para ele buscar, mas você não atendeu o telefone no sábado, infelizmente. Viu? Um beijo no seu coração, minha irmã. Daqui a pouco eu tô falando com você, tá certo? Fiquem todos na presença dos Pais Celestiais.